Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de botânica e a gente vai entrar então nessa última parte. A gente vai falar de um tema que é bastante importante, bastante interessante e que tem inclusive caído mais no vestibular, que é fisiologia vegetal. E o que seria fisiologia vegetal? Fisiologia vegetal é o entendimento do funcionamento das plantas. Então vai estudar, por exemplo, como a fotossíntese funciona, quais são os fatores que influenciam a fotossíntese, fatores ambientais que influenciam a fotossíntese. Vai estudar o metabolismo vegetal, a produção de metabólitos secundários que são utilizados, por exemplo, pela indústria farmacêutica ou com plantas medicinais. Vão estudar os hormônios que as plantas produzem para desenvolver e crescer. Também estuda, também é uma área que estuda a nutrição vegetal, parte que vai entender como que a planta absorve nutrientes do solo, como é que ela utiliza e como é que ela, por exemplo, produz e transporta nutrientes orgânicos também para todas as partes vegetais. Então nessa aula a gente vai começar a falar essa grande área da botânica que é a fisiologia vegetal. Então vamos falar primeiro de nutrição vegetal. Quando a gente fala de nutrição vegetal, a gente tem que lembrar que a planta ela absorve e conduz nutrientes inorgânicos. Esses nutrientes inorgânicos, em sua maioria, estão no solo. São os nutrientes que a gente chama de sais minerais, por exemplo. Então existem nutrientes como NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são importantes para o desenvolvimento vegetal. Então, vão ser absorvidos e vão ser transportados para a planta. Só que a planta também produz seu próprio nutriente, seu próprio alimento. Quando ela faz fotossíntese, vai produzir, então, compostos orgânicos, majoritariamente aí glicose, e vão ser utilizados para a respiração e para o crescimento vegetal. E todos esses nutrientes, tanto os inorgânicos quanto os orgânicos, eles são conduzidos para as diferentes partes da planta. Então, a nutrição vegetal vai tentar entender tudo isso. Quando a gente fala, então, de nutrientes inorgânicos, a gente pode dividir em duas grandes classes, macronutrientes e micronutrientes. Os macro, que são necessários em grande quantidade, estão aqui listados, e os micronutrientes, que são necessários em menores quantidades, em pequenas quantidades, estão aqui listados. Isso varia de planta para planta, as suas quantidades, Às vezes uma planta precisa um pouco mais ou menos de determinados nutrientes, mas de forma geral, todas as plantas precisam um pouquinho de cada um desses nutrientes. E é importante a gente entender isso porque também dá para verificar se a planta está com uma determinada deficiência de algum desses elementos através, por exemplo, de diagnósticos foliares. Você olha para a folha e dependendo de como a folha se encontra, é possível verificar qual nutriente, qual elemento ela está com deficiência. Então aqui tem duas tabelas para vocês darem uma olhada, quais são as deficiências que aparecem e quem sabe verificar na sua casa se você tem alguma plantinha que precisa de um determinado nutriente específico. Quem normalmente estuda essa área são a área dos agrônomos, A agronomia estuda bastante nutrição vegetal. Essa nutrição vegetal, inclusive, entender como as plantas utilizam esses nutrientes é importante, por exemplo, para desenvolver outros métodos de cultivo, como, por exemplo, a hidroponia. A hidroponia é descobrir quais nutrientes, em qual composição são necessários para determinados vegetais. A gente pode colocar esses nutrientes na água, produzindo uma solução nutritiva, e cultivar, por exemplo, hortaliças sem solo. Então aí você pode comprar no supermercado algumas plantas que têm as raízes todas limpas, porque elas viveram na água, tirando nutrientes da água e crescendo aqui, às vezes praticamente sem agrotóxico, porque aqui elimina então grande quantidade de insetos e é bem mais saudável. Então é uma utilidade aí do conhecimento de nutrição vegetal. E por onde anda esses nutrientes, Por onde eles são transportados? Eles são transportados pelos vasocondutores do xilema. O xilema que está distribuído desde a raiz até as folhas, e é por esses vasos condutores, feitos de células mortas, aonde a água e sais minerais vão ser conduzidos da parte da raiz lá para a parte aérea. Como que acontece essa condução dessa seiva bruta que a gente chama? Seiva bruta porque é só água e sais minerais.
Como que acontece esse transporte tanto da raiz para a parte aérea? Primeiro, precisa de uma pressão positiva lá na raiz. Depois, da capilaridade no caule, que a gente vai precisar entender coesão e adesão, ou melhor, relembrar lá do primeiro ano. E também precisa da transpiração na parte aérea para que aconteça essa condução de água e sais minerais da raiz até as folhas mais superiores de uma árvore, por exemplo. Então vamos ver, pressão positiva, o que seria isso? A gente tem que lembrar que existem moléculas de água no solo, mas também existem moléculas de sais minerais. No entanto, a quantidade de sais minerais na planta é muito maior, porque é um ser vivo e consegue concentrar então esses sais minerais. Esse processo faz com que a planta tenha uma pressão, né, osmótica, uma possibilidade de puxar a água muito maior. Então aí a água vai ser atraída não, mas vai entrar por osmose na planta e vai então ser conduzida para um pequeno trecho aí, tanto da raiz quanto do caule. Isso é chamado de pressão positiva e a gente pode verificar quando a gente corta uma plantinha, né, se tiver num solo bem úmido, a gente corta aqui e a gente percebe que forma uma gotinha. É essa pressão positiva de entrada de água na planta. Só que a água vai entrar pelas raízes e ela precisa ser conduzida pelo caule. E isso acontece por capilaridade. Capilaridade é um fenômeno físico que quanto menor o capilar, quanto menor a estrutura ali das paredes do capilar, maior será o nível de água, né, conduzido por esse capilar. Essa capilaridade ela depende de duas propriedades da água, que é a coesão, que as moléculas de água se ligam umas às outras por coesão, e também se ligam a outras moléculas por adesão, no caso aí, a moléculas do xilema. Então, através desse processo em que a água se liga a uma molécula, uma a outra, por coesão e por adesão nas paredes do xilema, que as moléculas de água vão caminhando por capilaridade lá, né, da base do caule até grandes quantidades de altura, aí, 1, 2 metros, né, às vezes até mais de 1 metro por capilaridade. Agora, para chegar até as folhas, precisa de uma outra ajuda, né? Precisa da transpiração. A transpiração que acontece majoritariamente nas folhas, a gente pode verificar se a gente ensaca uma planta, a gente vai ver que forma, né, o vapor de água vai condensar na parede do plástico e a gente vai conseguir verificar que a planta está transpirando. A transpiração, que é a perda de água, né, por vapor, acontece tanto pela cutícula, que a gente chama de transpiração cuticular, quanto pelos estômatos, esses buraquinhos aqui de entrada e saída de gases e também de saída de água, por transpiração estomática. Essa transpiração estomática, grande parte da transpiração acontece pela transpiração estomática. E ela é afetada por alguns fatores, não é? Fatores ambientais, como temperatura, umidade do ar e vento. Se estiver muito quente, pouco úmido e muito vento, a planta vai transpirar bastante. O contrário também vai acontecer se esses fatores estiverem em oposto do que eu falei. Agora, existem também fatores vegetais da própria planta, como por exemplo, a área de evaporação. Se a folha for muito larga, ela vai transpirar mais. Se a espessura da cutícula também for maior, vai transpirar menos. Se tiver mais pelos, se tiver menos estômatos, né? Ou então mesmo a abertura dos estômatos também é influenciada por luminosidade. Se tiver luz, abre o estômato. Se tiver pouco CO2, abre estômato. Se tiver pouca água, fecha estômato. Então todos esses fatores vegetais também influenciam na transpiração. E isso vai fazer com que, né, essas três coisas que a gente falou, vai fazer com que aconteça um transporte da água do solo para a planta até a atmosfera. E a atmosfera vai ter um grande papel aí nessa puxada dessa coluna d'água, né? A transpiração vai acabar puxando essa coluna d'água e vai fazer com que a água se movimente do solo para a planta, para a atmosfera. Essa teoria é chamada de teoria da tensão e coesão, ou teoria de Dickson, e está explicada aqui nesse slide, mas que é basicamente isso que a gente falou, que a água passa do solo para a planta, para a atmosfera, por esses fatores analisados até então, beleza?
Então a gente viu nutrição inorgânica. E a nutrição orgânica? E a fotossíntese, né? A nutrição vegetal, né, orgânica, nada mais é do que a produção pela fotossíntese de glicose. Então lá na fotossíntese os carbonos são unidos através do uso da energia da luz solar absorvida pela clorofila, que vai fazer com que a planta consiga produzir glicose e nesse processo quebre a água e produza oxigênio. Também vai produzir vapor de água que a gente consegue ver ali também pela transpiração. Então, esse processo de nutrição orgânica agora também é extremamente importante para a produção, né, para a produção vegetal. Esses compostos produzidos na planta, na folha principalmente, né, são a glicose e outros elementos mais elaborados são transportados através de outros vasos condutores, através dos vasos condutores do floema. O floema também está em toda a parte da planta, é feito de células vivas e vai transportar os fotoassimilados, a glicose, tanto para partes superiores quanto para partes inferiores, para outras partes que precisam, né, de glicose para crescimento e desenvolvimento vegetal. Então, acontece a fotossíntese na folha, vai produzir um monte de glicose, representado aqui por bolinhas vermelhas. Então, tem uma alta concentração de glicose aqui. Essa glicose, então, vai ser colocada no floema e o floema vai levar, então, por exemplo, para um fruto, para o crescimento do fruto. Esse fruto, então, vai armazenar a glicose e vai crescer. A glicose também pode ser levada, por exemplo, para raízes e ser armazenada na forma de amido, que é um monte de glicose junto, numa raiz, por exemplo, uma mandioca. Então, esse transporte do floema é extremamente importante, que pode ser também bidirecional, tanto para as raízes quanto para a parte mais superior das folhas, para transportar, então, glicose, que é extremamente importante para o crescimento vegetal. Essa condução de seiva elaborada, ela também foi descoberta através de um experimento do Marcello Malpighi, italiano, que fez o seguinte sacanagem com uma planta, uma árvore. Uma árvore foi retirada, né? Houve uma remoção aí de um anel, retirou-se aqui este anel. E aí ele percebeu que teve um acúmulo de seiva elaborada nessa região, ficou mais gordinha, as raízes morreram e depois a planta morreu. Por que que isso aconteceu, né? Porque a condução da seiva elaborada ela acontece pelo floema. E a gente tem internamente o xilema, depois o floema mais externamente, e se a gente cortar esse floema, se acaba com esse floema aqui, tem como a seiva elaborada que foi produzida lá pelas folhas passar até a raiz? Não, né? Então vai acontecer um espessamento aqui, porque essa seiva elaborada, ela vai ser parada aqui, não vai conseguir chegar nas raízes. E isso vai fazer com que essa seiva elaborada não atingindo as raízes vão morrer. Ao morrer, ela tem como levar água lá para a parte aérea? Não, então a seiva bruta não vai atingir as folhas. E aí, se não atingir as folhas, a planta morre. Então, esse é um experimento que às vezes até aparece em alguns exercícios e acredito aí que por essa explicação deu para entender como que isso acontece, beleza? Então aí a gente viu a absorção e produção desses nutrientes e a condução dos mesmos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais específico da fotossíntese. Quais os fatores que são influenciados, né, ou quais fatores influenciam a fotossíntese das plantas? Lembrando aí, fazendo uma pequena retomada aí de fotossíntese, onde que ela acontece? Vai acontecer basicamente nas folhas, né, das plantas, onde vai acontecer o que a gente chama de trocas gasosas. O que é troca gasosa? Vai entrar CO2, vai sair O2 através dos estômatos, beleza? Então são os estômatos que vão acontecer essas trocas gasosas. Esses estômatos que estão aqui, dá para a gente ver numa microscopia, que são essas estruturas aqui. Então, eles formam pequenos buraquinhos aonde é possível entrar CO2 e sair, né? Então, vou mostrar aqui, ó, entrar CO2 e sair oxigênio. Então, são essas estruturas que auxiliam as trocas gasosas. É por aqui que vai acontecer
majoritariamente aí a troca gasosa pelos estômatos, beleza? Esses estômatos, eles podem ser afetados, né? A abertura pode ser afetada. Então, ó, fatores que afetam a abertura estomática. Então, os estômatos estão aqui representados, tá? Eles têm a célula guarda, que são essas duas aqui, e são essas células aqui que vão abrir e fechar para a entrada de oxigênio, para a entrada de CO2 e saída de oxigênio. Se tiver sol, se tiver luz, o estômago abre, porque vai ter luz, vai dar para fazer fotossíntese. Se tiver noite, se não tiver luz, o estômago fecha. Se tiver pouco CO2, o estômago abre. Se você colocar muito CO2 no sistema, o estômago fecha, porque tem muito CO2 ali, excesso de CO2, a planta não consegue processar tanta fotossíntese. Se tiver bastante água, o estômago abre. Se tiver seco, o estômago fecha para economizar água, para a planta não desidratar. Então, são fatores que afetam essa abertura estomática. Agora, vocês acham que a abertura estomática influencia diretamente na fotossíntese? Quais são os fatores que vão influenciar na fotossíntese? Vamos dar uma recordada aí no esquema geral da fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre no cloroplasto das plantas ou de seres que têm, né, cloroplastos, outros, por exemplo, algas que não são plantas que também vão ter cloroplastos. Vão ter, para a gente ter essa reação química, vai precisar de luz, água, CO2. Então, a concentração de CO2 pode influenciar na fotossíntese. A concentração de água também pode influenciar na fotossíntese, principalmente aí na hidratação das células, para o bom funcionamento. A luminosidade, se tiver pouca luz ou muita luz, isso também vai influenciar no funcionamento. E a temperatura, será que tem influência? Poxa, vamos lembrar que todas essas reações químicas que acontecem, principalmente aqui no que a gente chama de fase escura, química, precisam de muitas enzimas. E enzimas dependem de temperatura ideal para desenvolverem as suas atividades de forma adequada. Então, sim, a temperatura também influencia muito a atividade fotossintética. Então, quais são esses fatores que afetam a fotossíntese? Concentração de CO2. Vamos imaginar, aqui nesse gráfico a gente está medindo a fotossíntese, tá? Então, aqui são valores de fotossíntese, que a gente fala de assimilação de CO2. Então, micromol de CO2 absorvido por metro quadrado por segundo pela planta. E aqui, ó, concentração de CO2. Então, micromol de CO2 por mol, tá? Então, aqui é a concentração. Veja só, quanto maior a concentração de CO2, a gente influencia a fotossíntese. Então, ó, sair aqui de, sei lá, uns 50 de CO2, tem quase zero de fotossíntese. Vai aumentando a concentração de CO2, a fotossíntese vai aumentando. Então, vai aumentando o CO2, vai aumentando a fotossíntese. Ah, vai aumentar para sempre? Não, vai aumentar até um platô. Esse platô aqui significa o quê? Se eu tenho um monte de enzimas funcionando ali dentro do cloroplasto, vai ter um limite. Vai ter um limite em que a concentração de CO2 aqui, mais ou menos uns 350 ou até 400, mais ou menos, a planta vai conseguir absorver o CO2, vai conseguir utilizar e vai conseguir fazer fotossíntese. Por mais CO2 que você coloque ali, se tiver todas as enzimas da planta funcionando, tem como ela fazer mais fotossíntese? Não, ela vai ter um máximo. Beleza? Então, aí existe um máximo de concentração de CO2 que a planta normalmente suporta. Isso varia de planta para planta, tá bom? Temperatura. A temperatura também vai influenciar a taxa de fotossíntese. Então, se a temperatura for muito baixa, a taxa de fotossíntese é pequena. Agora, se a temperatura for muito alta, por exemplo, 30, 35, 40, e eu estou falando de temperatura na folha, o que vai acontecer ali? Vai ter um aumento conforme a temperatura sobe, mas a partir de um momento, essa temperatura, se ficar muito alta, vai fazer até com que a taxa de fotossíntese caia. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo desnaturação de proteína. Se você aumenta muito a temperatura, as enzimas da fotossíntese vão desnaturar e vão parar de funcionar e vão parar de fazer fotossíntese, certo?
Outra coisa que influencia é a luminosidade, a quantidade de luz que uma planta consegue absorver e processar. Então, de novo, aqui a fotossíntese e aqui a intensidade luminosa. A gente mede em micromol por metro, micromol de fótons por metro quadrado por segundo. A intensidade luminosa, quanto mais você coloca luz, nesse primeiro momento, mais fotossíntese vai ser feita. No entanto, vai chegar um limite em que a planta não vai conseguir aumentar muito mais a fotossíntese ou não aumenta a fotossíntese porque chegou na sua intensidade luminosa. Todos aqueles receptores de clorofila que tem na planta estão extremamente excitados com a luz e não vão conseguir mais fazer a absorção de luz. E isso a gente chama, né, esse ponto em que não consegue mais aumentar a fotossíntese, a gente chama de ponto de saturação luminosa, ou ponto de saturação luminoso. Quando a taxa de fotossíntese não consegue mais variar, não é a máxima, atingiu já o seu máximo. E isso varia de planta de sol e planta de sombra. Então, uma cana-de-açúcar, por exemplo, que é uma planta de pleno sol, ela gosta de muito sol. Essa planta aqui, você vai aumentando a intensidade luminosa, ela está aqui em roxinho, ela vai aumentando a fotossíntese, aumentando a intensidade luminosa, ela vai aumentando, até chegar ao seu máximo. Aqui, ó, 35 de fotossíntese, mais ou menos, é a média aí de uma cana-de-açúcar, até mais às vezes. Esse ponto aqui é o ponto de saturação. Todas as clorofilas estão saturadas, já receberam toda a quantidade de energia ali necessária. Não adianta você aumentar a taxa luminosa, né, mais luz, para ela fazer mais fotossíntese, tá? Para vocês terem uma noção, 2000 micromol é um dia assim de verão com aquele sol muito, muito ardido. Isso é 2000 micromol, tá? Então essa planta consegue aguentar muita luz. Agora, plantas de sombra, elas vão ter um ponto de saturação luminoso bem baixo, né? Vai aqui, ó, mais ou menos uns 450, mais ou menos, a planta já atingiu o máximo de fotossíntese que ela consegue fazer. É uma planta de sombra, é uma planta que precisa de pouca luz para fazer o máximo de fotossíntese que ela consegue, beleza? E ela está fazendo essa fotossíntese, né? A planta faz fotossíntese quando tem energia solar, quando tem luz. Essa fotossíntese é realizada para produzir glicose, para ser utilizada na respiração e a planta tem energia. A respiração da planta acontece o tempo inteiro. A planta está sempre respirando, porque ela está sempre precisando de energia para acontecer o metabolismo interno. O que vai variar é que a fotossíntese, que só vai acontecer na presença de luz, certo? Então, a respiração ela é quase constante da planta, né? Ela sempre vai fazer respiração. A fotossíntese que vai variar, então ó, a respiração constante e a fotossíntese é que vai ter uma variação. Então imagina, a planta começou a fazer fotossíntese lá com os primeiros raios de sol. Ela faz fotossíntese, mas a quantidade de respiração que ela tem, então a quantidade de glicose que ela precisa, é maior do que a fotossíntese consegue produzir. Só que aí vai aumentando, né? Porque o sol vai ficando cada vez mais forte e aí então a quantidade de fotossíntese vai aumentando, ela vai produzindo mais glicose. Só que até aqui vai produzir mais glicose, mas é menos do que a respiração está usando. Vai chegar num ponto em que a quantidade de glicose produzida por fotossíntese é igual à quantidade de glicose consumida na respiração. Esse ponto aqui a gente chama de ponto de compensação fótico. É o ponto que, ó, sob determinada intensidade luminosa, as taxas de fotossíntese e respiração se equivalem e a planta atinge um ponto de compensação fótico, tá? Ou PCL. Esse ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminosa, também varia, né, de plantas de sol, tá vendo? Ó, planta de sol, fotossíntese e respiração. Ó, o ponto de compensação fótico dela é aqui. Esse daqui, ó, o ponto de compensação fótico ou luminoso da planta de sombra é mais para baixo. Beleza? Então isso vai variar de planta para planta. E tem costumado cair, né, nos vestibulares questões sobre isso. Então vamos resolver esse exercício aqui da Unicamp. As plantas crescem e se desenvolvem em ambientes com grande variação da disponibilidade de energia luminosa, apresentando importante aclimatação da fotossíntese e da respiração foliar.
A figura abaixo representa a variação de trocas gasosas, no caso fotossíntese e respiração, de duas espécies, A e B, em função do aumento da disponibilidade de luz. Então tá lá, troca gasosa aqui e intensidade luminosa. Valores positivos indicam fotossíntese, valores negativos, respiração. Então vamos lá no zero, tá aqui ó. Valores positivos, fotossíntese, valores negativos, né, esses três aqui, respiração. Vamos à pergunta. Qual espécie estaria mais apta a se desenvolver em ambientes de subbosque, onde a luz é um fator limitante e raramente excede 200 micromol por metro quadrado por segundo? Justifique sua resposta. Então, tá falando que raramente excede 200. Então tá aqui, tá falando dessa faixa aqui. Qual dessas duas plantas? A, que está aqui em bolinhas cheias, ou a B, que está em bolinha vazia, vai se dar melhor nessa região? Poxa vida, vamos lá. A gente está falando de ponto, nesse caso aqui, de ponto de compensação luminoso. Então, onde que as duas plantas começam a fazer fotossíntese? Aqui, né? Ou fazer mais fotossíntese que respiração. Nesse caso aqui, ó, da planta B, acontece aqui, ó, bem baixinho, sei lá, uns 25, né, de luz. Para a planta A, é nesse ponto aqui, aonde a planta consegue fazer mais, né, começa a converter, fazer mais fotossíntese do que respiração. Aqui tá fazendo igual, né, 75 mais ou menos. Poxa vida, então se a planta tá sempre com menos de 200 micromol, qual dessas duas vai se dar melhor em regiões com menos luz? Poxa, o que vocês acham? A B, né? Por quê? Porque com menos luz ela já consegue fazer mais fotossíntese do que respirar. Beleza? Além das modificações fisiológicas, como as citadas nas trocas gasosas, cite outras características das folhas que tornariam as plantas aptas a se desenvolverem em ambientes sombreados. Então, o que mais, além de fazer fotossíntese com pouca luz, essas plantas deveriam ter para viver em ambientes quase sem luz? Poxa, tem que ter uma folha maior. Quanto maior a luz, quanto maior a folha, mais luz essa planta consegue captar. Outra coisa é ter mais clorofila. Se ela tiver muita clorofila, qualquer raio de luz que bater ali, ela consegue capturar. Então, o gabarito da prova está aí, né? Então, é a B, porque possui um balanço aí de carbono positivo sobre baixa radiação, e folhas maiores e maior teor de clorofila. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Agora, faça um resumo. Estude, faça a lista e volte aí para o seu resumo para ver se você pode melhorar. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!